Bom dia, o meu nome é Elian. Eu irei apresentar o seminário intitulado Bioética aplicada ao meio ambiente, junto com Thaís. A minha equipe é composta por Cristiane, eu, Rafael, Sainara e Thaís. Esse daqui é um sumário contendo o conteúdo que será abordado no seminário. Bom, a bioética ela começou no ano de 1927 e começou com um autor chamado Fritz Jarr, onde ele postulou que era necessário respeitar todo ser vivo essencialmente como um fim em si mesmo e trata-o, se possível, como tal. Dessa forma, ele mostrava que tanto os animais, quanto as plantas, quanto todos os seres vivos mereciam ser tratados com a mesma dignidade. O seu pensamento sofreu influência de autores como Darwin, Nietzsche e esse terceiro autor que está aí na tela. Além disso, ele pegou o imperativo categórico de Kant e resolveu alterá-lo para um imperativo bioético, que foi como ficou conhecido esse seu pensamento. Albert Schweitzer também influenciou fortemente Jarr com seu livro em 1923, Éticas de Reverência da Vida, onde ele falava a respeito de uma ética da terra, que abrangia desde o solo, a água, as plantas, enfim, tudo que contemplava a natureza. Jarr e Schweitzer concordavam que a compaixão era uma responsabilidade da ética em relação à vida. No entanto, Schweitzer ele concordava que a compaixão era algo a ser conquistado, enquanto que para Jarr isso era algo inato, era algo que era intrínseco às coisas vivas. As discussões acerca da bioética só retornaram a partir da metade do século XX, quando houveram diversos fatores que ameaçavam o futuro da humanidade no planeta, como um risco de colapso ecológico, bombas nucleares, a exploração desenfreada de recursos naturais, como também a emissão de gases e os efeitos climáticos. Foi com isso que na década de 70 houve o primeiro uso na literatura da palavra bioética. Isso marcou a fase conhecida como bioética ponte, onde houve uma abrangência de todos os seres vivos, além de uma preocupação com a biosfera, que era algo relacionado com a hipótese de Gaia proposta por Lovelock. Além disso, a chamada bioética como ponte proposta pelo autor Van Rensselaer Potter, ela sofreu influências da Ética da Terra de Leopold, no seu livro mostrado com capa branca. A influência da Ética da Terra, de Leopold, ela trouxe algumas influências para o que Potter iria escrever no seu livro, Bioética, a Ponte para o Futuro, onde essa Ética da Terra, através das suas influências, ele conseguiu unir a ética mais voltada ao ambiente e também essa ética médica. Como Potter era um autor preocupado com o meio ambiente, na época, ele resolveu trazer uma espécie de interação dinâmica entre o ser humano e o meio ambiente. E isso viria a criar, futuramente, a área de discussão chamada ecologia. Além disso, ele pregava uma nova e necessária sabedoria, que se baseava no conceito biológico e nos valores humanos. E se você prestar atenção, esses dois conceitos eles remetem à palavra bioética, onde bio se refere ao conhecimento que nós temos da biologia, enquanto que a ética ela vai estudar essa discussão dos valores humanos. Com o passar do tempo, diferentes autores começaram a ter uma diferente visão acerca da bioética. Por exemplo, o autor André Hellegers, ele tinha a bioética como uma área que deveria ser voltada às questões mais do ser humano, através da bioética médica, enquanto que Potter sempre pregava por uma bioética mais abrangente. E foi aí, em 1988, que surgiu, como forma de união dessas duas áreas que antes estavam segregadas, foi aí que surgiu a bioética global. Apesar de Potter ter colocado o nome bioética global como algo que devesse englobar esses novos assuntos, outros autores tiveram interpretação errada disso e começaram a entender a bioética da forma como Potter queria dizer. Alguns ainda entendiam a bioética mais voltada à área médica, enquanto que outros entendiam isso como um fenômeno global, o que não era algo que o Potter quis dizer com essa nova fase da bioética. E por causa dessa confusão que surgiu,
a bioética profunda. O termo bioética profunda surgiu com o professor Whitehouse, mas ele se baseou na ecologia profunda de Arneniz. Arneniz era um ecólogo que tinha essa visão mais ecológica com o mundo, onde ele pregava coisas como harmonia com a natureza, toda a natureza tem um valor intrínseco, a igualdade entre as diferentes espécies, objetivos materiais a serviço de objetivos maiores de autorrealização. Ele sempre procurava mostrar que o planeta tem recursos limitados. Ele defendia uma tecnologia apropriada e que a ciência ela não era dominante, fazendo o necessário e reciclando, além de biorregiões e reconhecimento de tradições das minorias. Com isso, a bioética profunda, na época, ficou conhecida como uma nova ciência ética que combina humildade, responsabilidade e uma competência interdisciplinar e intercultural que potencializa o senso de humanidade. Após a bioética se consolidar como a bioética profunda, a partir da década de 90 ela começou a ganhar cada vez mais destaque. E algo que se tornou recorrente nessa época também foram as conferências internacionais, onde a conhecida Conferência do Rio 92 houve a Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi assinada por 156 países, incluindo o Brasil. E em 2001, a Organização Pan-Americana de Saúde incluiu temas da bioética como vida, saúde e meio ambiente como áreas de reflexão. E além disso, mais atualmente, diversos autores surgiram, diversos pensamentos surgiram, e aqui eu trouxe dois que eu achei bem pertinentes àquele momento de virada do milênio. Incluir o ser humano e de como este se relaciona no cotidiano do mundo vivido, segundo Engel. E esse novo mundo ele traria um desafio grande a ser seguido, não apenas na evolução tecnológica como forma de solucionar desafios no fim do milênio, mas também o controle da degradação ambiental, segundo Siqueira. Uma coisa que também teve um impacto muito importante na questão do movimento ambientalista foram os movimentos sociais na mesma década em que ocorreram essas discussões bioéticas. Esses movimentos eram marcados pela luta defendendo uma igualdade de gênero, o fim da segregação racial, o direito e cultura das minorias, além de um movimento com uma pegada mais pacífica. E, além disso, algo que teve muito mais destaque na questão ambiental foi o movimento feminista, conhecido como ecofeminismo, onde o meio ambiente era defendido e também ocorriam discussões ecológicas. Além disso, o anticoncepcional feminino teve papel muito importante dada a revolução sexual naquela época. Isso tudo ocorreu, claro, quando as pessoas elas começaram a perceber os efeitos da industrialização e de outros avanços que teriam no ambiente e de como isso iria afetar a vida das pessoas. Olá, gente. Eu sou Thaís e eu vou falar um pouco sobre a justiça e o meio ambiente. O movimento social ele nasceu nos Estados Unidos e ele foi inspirado nas marchas em defesa dos direitos dos negros. E assim constatou que os maiores índices de poluição industrial e de presença de resíduos tóxicos eles estavam situados em regiões habitadas por populações afro e latino-americanas. E essas empresas químicas poluidoras, elas se aproveitavam da vulnerabilidade e da baixa consciência e organização desses grupos, e eles se aproveitavam para se localizar nessas regiões, e assim iam largando os seus resíduos tóxicos e também dejetos em cursos de água e também em aterros sanitários, e nisso elas não encontravam uma oposição organizada da população. E assim passou a ser chamado de racismo ambiental, que é o fenômeno de empurrar o ônus ambiental para as populações negras. E essa constatação, ela originou a articulação de denúncia e organização da população a não aceitar essa injusta degradação do seu meio ambiente. E assim eles foram lutando por medidas socialmente igualitárias de política ambiental. Essa movimentação, ela formulou o princípio ético de que grupos sociais vulneráveis, eles não devem arcar com o preço desproporcional dessas consequências ambientais que são negativas e resultantes de operações comerciais, também industriais ou municipais, ou também da execução de políticas públicas e programas federais, os estaduais, locais e também os tribais.
E em 2001 foi constituída a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, em que ela foi inspirada nesse movimento socioambiental dos negros americanos. Ela teve o seu manifesto fundacional no Fórum Social de Porto Alegre de 2002 e nisso definiu como justiça ambiental o mecanismo pelo qual as sociedades social e economicamente desiguais elas destinam a maior carga dos danos ambientais às populações de baixa renda, aos grupos sociais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários e também às populações marginalizadas e vulneráveis. O movimento da justiça ambiental ele está envolvido em conflitos socioambientais oriundos da conformação de territórios por processos produtivos industriais, agrícolas ou mineradores. E isso acaba ocasionando a poluição que afeta a vida e a saúde daquelas pessoas daquela região e também das populações circunvizinhas. As leis ambientais dos países centrais, elas não aceitam estruturas produtivas degradantes para o ambiente, que são exportadas para países periféricos em que essas legislações elas não são tão rígidas da proteção em relação ao meio ambiente. Essas externalizações de danos ambientais, elas são possibilitadas pela economia globalizada, onde não são contabilizadas como valor nos custos, e isso é o que a economia ecológica chama de metabolismo social, que é um processo visível na Europa, onde esses países eles importam 6 vezes mais do que exportam, e contudo, eles ainda têm um lucro muito superior, e embora a produção ela não aconteça em seu território, devido ao conhecimento agregado na precificação do produto. E isso é o que vai ocasionar a degradação humana e ecológica, onde não é contabilizada no custo final e fica por conta dos países periféricos. As chagas ambientais, elas se manifestam no uso da terra pela monocultura do agronegócio exportador, espalhando desertos verdes de soja, de cana-de-açúcar, de eucaliptos, com a correspondente exploração de trabalho sazonal em condições infra-humanas, e também na produção de energia hidroelétrica através da construção de barragens, onde acaba extinguindo os biomas e expulsando pequenos agricultores de suas terras. E também nos conflitos sociais envolvendo o acesso ao solo urbano para moradia e na localização da poluição industrial e de resíduos tóxicos na proximidade de bairros populares. É por isso que não se pode enfrentar a questão ambiental sem levar em consideração a íntima relação entre o ambiente e a saúde, pois os efeitos da degradação ambiental eles aparecem na saúde, já que o ambiente ele configura as condições para a reprodução da vida e também para compreender essa relação impõe-se uma visão ecológica da própria saúde humana. E por conta disso, no próximo slide, falarei sobre a relação entre a saúde e o meio ambiente. Já se conhecia uma relação do ambiente com doenças no ar, e isso foi revelado através da biologia microbiana. E desde muito tempo atrás já existia uma direta preocupação com a saúde humana ligada ao meio ambiente. E essa suposta relação, ela respondeu pela compreensão da doença como reflexo direto das impurezas presentes no ambiente. E isso se tratava de uma explicação essencialmente ambiental da doença, mas a princípio era uma condição apenas associada ao ar do local. E assim, eles viam o meio ambiente como vetor de doenças e tratavam como uma compreensão ecossistêmica da saúde. E assim, com o surgimento da biologia microbiana, essa compreensão ela foi mudada. E agora, sabemos que a causa das patologias não eram as impurezas, mas quase sempre os micróbios que sobrevivem nelas e invadem o nosso corpo. Apesar dessa causa ter mudado, o ambiente ele ainda manteve uma importância como reservatório de hospedeiros e vetores de doença. Porém, essa visão ela mudou novamente para um meio termo entre ambos os dois, visto que muitas das novas doenças civilizacionais elas não apresentavam um vetor microbiano. E desse modo, onde surge a compreensão ecossistêmica da saúde, que é veiculada por sanitaristas brasileiros. E com isso, com essa nova compreensão, surge o binômio saúde e ambiente, onde compreendendo a saúde como uma combinação dos conceitos de sustentabilidade ecológica, da qualidade de vida, da justiça social, da democracia e também dos direitos humanos.
E logo, ao invés de saúde e doença serem encaradas como fatores específicos e o ambiente como algo externo e físico, agora todos estão interligados. Aí tem também os caminhos para a ética ambiental, onde a bioética ela pode estimular discussões acerca das consequências das transformações que estão ocorrendo no meio ambiente e que estão gerando problemas relacionados ao solo, à água e ao ar, e também nos ambientes de trabalho. A Lei Federal número 6.938, 81, a bioética ela pode contribuir no processo de preservação ambiental ao estimular reflexos e discussões acerca das consequências destas transformações que estão ocorrendo no meio ambiente. O modelo atual de desenvolvimento, ele gera algumas alterações no meio ambiente e essas modificações que estão ocorrendo, elas estão trazendo prejuízo aos animais, às plantas e ao ser humano. Esses impactos negativos para a vida, eles necessitam de reflexão no sentido de se buscar um modelo mais sustentável, com responsabilidade pelas diversas formas de vida e também com a compreensão de que essas alterações ambientais, elas poderão gerar efeitos negativos também para a saúde humana. Bom, a Lei Federal número 6.938/81, no artigo 2, fala que a Política Nacional do Meio Ambiente ela tem por objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental que é propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e também à proteção da dignidade da vida humana, que são atendidos aos seguintes princípios. Tem a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, um acompanhamento do estado da qualidade ambiental e também a recuperação de áreas degradadas. Bom, gente, foi isso. Aqui estão nossas referências. E muito obrigada a todos.